Vamos olhar agora. A gente preparou um material, uma reportagem que mostra como funciona essa estrutura de governo no Irã e por que, como disse a Monique, como disse o Paulo, como disse o Lorival aqui, é tão difícil de ser derrubado esse sistema de poder, né? Hoje, inclusive, Israel e Estados Unidos atacaram um prédio, né? O prédio da Assembleia de Peritos do Irã, mas não havia nenhum clérigo muçulmano no local, já que as sessões do colegiado estavam sendo realizadas de maneira virtual. Vamos ver. A liderança suprema do Irã é um cargo de natureza vitalícia que dá a seu ocupante um poder acima de qualquer outra autoridade. Mas a estrutura que gere o país vai além de seu chefe de Estado. O líder supremo é quem nomeia o chefe do judiciário, enquanto o presidente e os membros do parlamento do Irã são eleitos por voto popular. Nesta estrutura, o líder supremo tem a missão de supervisionar as atividades dos três poderes. Qualquer candidato à presidência ou ao parlamento deve ter seu nome aprovado pelo Conselho de Guardiões. Esta instância é composta por 12 juristas, sendo que 6 deles são especializados na lei islâmica e indicados pelo líder supremo, enquanto outros 6 chegam indicados pelo chefe do judiciário. O Conselho de Guardiões também tem o poder de vetar leis aprovadas pelo parlamento que sejam consideradas inconstitucionais. O Irã também conta com uma Assembleia de Peritos, composta por clérigos muçulmanos eleitos para mandatos de 8 anos. Todos os candidatos a ela também precisam ter seus nomes aprovados pelo Conselho de Guardiões. A Assembleia de Peritos é a responsável por apontar o novo líder supremo do país em caso de vacância no cargo. Enquanto a Assembleia de Peritos não define um novo líder, o cargo é ocupado interinamente por uma junta composta pelo presidente, o chefe do judiciário e um membro do Conselho de Guardiões. Monique, sua aposta na tendência de manutenção do regime, mas de maneira mais moderada e flexível? Eu acho, a gente tem que acompanhar, né? Eu acho que o regime, como diz o Karim Saddapour, que é um analista, é um regime zumbi, né? Porque ele, sobretudo, não consegue entregar, né? Enfim, as demandas econômicas do povo, né? Que foi a razão pela qual a gente teve essa última leva, né? De manifestações, reagiu muito fortemente, muito violentamente contra as manifestações. Então, por um lado, né? Há uma grande insatisfação, uma parcela muito significativa da população iraniana nasceu bem depois da Revolução, não se identifica, uma população que, inclusive, está cada vez mais secular, né? Então, enfim, essa insatisfação está muito grande, mas o que a gente está falando aqui, né, e foi isso que eu quis dizer, inclusive, da fala do Trump, é que está claro que todo mundo não quer, lembra um pouco a Primavera Árabe, mas não está claro quem é que pode ocupar esse espaço, né? E parece que a figura do Shah, né, ganhou uma certa atração, né, pessoas gritando, né, enfim, em relação a ele, mas a gente vê, né, que ele, enfim, não tende, ele não está no terreno, como é complicado. Então, existe essa ideia que talvez, né, enfim, a gente tenha uma transição, digamos, né, vinda de dentro, né, o Khamenei já, né, faleceu, vocês já tinham falado, né, que são vários nomes, mas a mídia israelense hoje estava dizendo que era o Mujtaba, inclusive ele já está com um alvo na cabeça, porque ele é tido como radical e como muito próximo do Hezbollah, que para Israel isso, né, é uma grande ameaça. Enfim, né, eu acho que tá claro aí, enfim, que o regime é zumbi, que não está claro essa sucessão, mas, né, enfim, um caminho pode ser justamente alguém, digamos, menos radical, talvez ligado às gardas revolucionárias, a gente tem que acompanhar, né? Mas nesse exato momento está me parecendo que uma pauta que parecia difícil para o Irã, que apesar de ter minorias, né, ele sempre foi unido, né, enfim, por uma narrativa mais ampla, né, de nacionalismo até, que talvez estejam tentando jogar aí para, embora os curdos sejam uma minoria, mas para tentar pensar em fragmentação. Essa tem sido, inclusive, a estratégia de Israel e mesmo dos Emirados Árabes, um pouco para lidar com a região. Ô Paulo, do ponto de vista militar, qual que é a sua análise sobre a resistência iraniana, esse enxame de drones nos países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, os mísseis, a própria estratégia econômica, mas do ponto de vista das ciências militares, te surpreende essa resistência iraniana? O que mais me chamou a atenção, Caio, foi que eles estão usando uma velha tática, né? Uma velha maneira de
de liderar um modo de agir de comandantes táticos de pequenas frações, que vem lá da Segunda Guerra Mundial, dos alemães, da Blitzkrieg, que é você dar iniciativa para os comandantes subordinados, de modo que mesmo que eles não recebam ordens porque o comandante do escalão superior morreu ou porque as comunicações foram interrompidas, ele vai continuar agindo sozinho, sem receber ordem, para cumprir a missão que ele recebeu pela finalidade, ou seja, ele tem que atacar determinados alvos, ele vai fazer aquilo nos horários pré-estabelecidos, mesmo que não receba ordem. Isso está bastante claro para mim, porque com 4 dias de combate, Israel e Estados Unidos fazendo mais de 1.000 ataques por dia, né? Destruindo completamente redes de comando e controle, certamente o Irã está sob fortíssima guerra eletrônica, as comunicações devem estar muito difíceis entre os comandantes de diversos escalões. Mesmo assim, os ataques continuam, ou seja, eles sabiam que a ação americana seria dessa forma, eles aprenderam na guerra dos 12 dias ano passado contra Israel, aprenderam nos ataques americanos contra as instalações nucleares do ano passado e descentralizar o comando. Isso para mim está muito claro. E isso vai ser bastante estudado por quem estuda ciências militares, né? Esse foi o principal aspecto que eu notei do lado iraniano. Do lado americano, eles usaram pela primeira vez um drone que, por ironia, foi construído por engenharia reversa do drone iraniano, do Shahed, né? Então eles usaram o tal do drone Lucas, que é um drone kamikaze, né? É um drone que é uma arma, e usaram esses drones em grande quantidade com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial acelerando bastante o ciclo de combate. Então, de um lado, o uso de drones e de inteligência artificial pelos americanos e, do outro lado, pelos iranianos, essa descentralização da cadeia de comando para que os níveis mais básicos, mais subordinados, possam agir independentemente de terem recebido ou não ordens para isso. Orival, Estados Unidos e Israel não previram que seria tão difícil assim? Ou previram essa dificuldade toda? Bem, acho que eles foram movidos pelo desejo de derrubar o regime, não pelo cálculo de o que seria colocado no lugar. E isso é inquietante, né? Um dado interessante é que no primeiro dia de bombardeio foi atingida a casa do Mir Hossein Mousavi, que efetivamente venceu a eleição de 2009, que foi fraudada pelo Khamenei, que deu a reeleição para o Mahmoud Ahmadinejad. Eu estava lá cobrindo aquela eleição. Desde então, o Mousavi e a mulher dele, Zahra Rahnavad, que é uma grande intelectual, foi reitora da Universidade de Teherã, é uma antropóloga, estão sob prisão domiciliar. E eles teriam o único vestígio de legitimidade para assumir o governo do Irã, porque foi a última vez que houve uma eleição em que ficou claro qual era o desejo da população iraniana. Então, no entanto, aparentemente, se esse bombardeio tivesse sido... Eles aparentemente não morreram, mas a casa foi danificada. Se tivesse sido proposital, todos sabem onde é a casa do casal, parece que é um desejo realmente de eliminar qualquer chance de uma transição dentro do regime, porque o Mousavi é um reformista, mas aceita a teocracia, até porque se não aceitasse não poderia ter sido candidato a presidente. Ali o Conselho dos Guardiões veta aqueles que representam uma ameaça e que vão presos, inclusive. Então, mas ele poderia, dentro de um ambiente de maior liberdade, né, assegurado pelos Estados Unidos, expressar uma visão mais reformista ainda e fazer uma transição para um regime democrático, né, e para o fim da teocracia. É a única hipótese que eu vejo de alguma legitimidade dentro do sistema iraniano. Monique, eu queria muito te ouvir. A gente vai tratar no segundo bloco depois bastante de economia e dessa arma econômica que o Irã está utilizando.
Mas eu queria te ouvir, você especializadíssima em Oriente Médio, qual a capacidade que os países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico têm de influenciar a Casa Branca a pelo menos sentar na mesa ou a conter os ataques, porque eles estão hoje sendo alvejados, né, de diversas maneiras. Esses países, né, Emirados, Catar, Arábia Saudita, eles têm alguma capacidade de influenciar a Casa Branca a sentar na mesa ou a conter pelo menos os ataques? Olha, Caio, talvez uma das razões pelas quais, né, eu e o Paulo Filho, a gente até conversava quando é que aconteceria esse ataque, parecia que ele ia acontecer, era justamente porque os países do Golfo estavam fazendo pressão, né, sobretudo a Arábia Saudita tem, né, e os Emirados também têm um impacto grande em relação ao Trump, porque justamente eles temiam ser ameaçados e, diferente da guerra, né, dos 12 dias, em que claramente, né, a questão era com Israel, dessa vez, né, o regime iraniano ali passou, né, enfim, semanas ressaltando que, se fosse atacado, reagiria contra os países do Golfo. Então, eu acho que eles tentaram no primeiro momento, mas a partir do momento que começaram a ser atacados, né, a narrativa do Irã era de que era um ataque contra as bases dos Estados Unidos, quer dizer, esses países disseram que o seu espaço aéreo estava fechado, que eles eram contrários ao ataque né, em relação dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã, tentaram, inclusive, 2 deles, né, ser mediadores, né, o Catar e Omã, em particular. Acho até interessante que Omã, no primeiro momento, tinha sido o único país ali do Golfo que não tivesse sido atacado, de repente, né, enfim, aí recebeu alguns drones e aí, né, enfim, você tem praticamente o Irã reagindo, né, contra todos eles. Ao que tudo indica, essa é a tática do Irã, justamente de não só, né, o Paulo Filho falou, né, não só os ataques oficialmente são para as bases e para os interesses militares, mas a gente tem ataques contra hotéis, né, eles falam que soldados americanos ficam hospedados nos hotéis, tem uma elasticidade ali para dizer porque isso está sendo atacado, mas, obviamente, sobretudo nos Emirados Árabes, né? Enfim, os poucos drones que conseguiram, né, a seguir pela defesa, né, dos Emirados, é muito simbólico isso. Então, é fazer literalmente ficar caro, e agora a gente está tendo essa terceira leva, que são justamente infraestruturas ligadas a petróleo, né? A Arábia Saudita já tinha sido atacada, né, aparentemente, né, por interesses iranianos em 2019, e a gente está tendo essa onda agora, além disso, né, o fechamento de Hormuz. Então, claramente, há uma tentativa de forçar esses países do Golfo para que eles usem a sua força, né, eventualmente junto aos Estados Unidos, e mesmo, enfim, para que tentem, né, parar esse ataque. O que está aparecendo agora é que, inclusive, por exemplo, a Arábia Saudita e Emirados Árabes estavam se estranhando muito, né? Eles estavam em posições diferentes no Iêmen, no Sudão do Sul. A Arábia Saudita emitiu, né, a chancelaria deles uma nota dizendo que estava ali, né, chamando uma liderança e que em algum momento, inclusive, se colocaria no direito de revidar. Então, o que parece que o Irã está querendo fazer ficar caro e exigir, né, enfim, demandar que esses países se posicionem, pode ser que, inclusive, a coisa fique mais radical, talvez, se eles reagirem. Eles são muito fracos ainda, né, militarmente, a gente está vendo isso, né, enfim, como é que seria isso é complicado. Então, a gente está aí nesse 4º dia, vamos ver, né, enfim, para onde isso vai. Depois a gente pode conversar sobre isso também, porque claramente tem uma tentativa de impactar na China o que está acontecendo, né? Mas, enfim, esse conflito que parecia uma coisa que talvez, né, o Trump achasse que fosse uma coisa muito rápida, ele já está repercutindo, a gente já teve ali drones, né, no Chipre, né? Enfim, a coisa está se complicando e pode ficar mais amplo, apesar do claro interesse óbvio, né, sobretudo os Emirados, né, enfim, a gente tem toda essa narrativa de hub de aviação, olha o impacto que está tendo na aviação, né, de turismo, muitos expatriados e empresas ali, né, muitos já estão, aqueles que têm recursos estão pagando jatinhos para sair via Istambul e sair dali, então já está tendo um impacto ali, inclusive, no que esse projeto de poder regional do Golfo nos últimos tempos, e a gente tem que ver se isso se vai se resolver ou se vai ser um impacto a longo prazo, né? Ô Paulo, no limite, eu sei que é uma pergunta ainda sem resposta, mas eu devo fazê-la. Se você vê no limite uma necessidade de invasão terrestre por parte dos Estados Unidos no Irã. Eu não tenho dúvida, Caio.
Para você fazer olhando exclusivamente sobre o aspecto militar, para você promover uma mudança de regime, você tem que tirar da cadeira presidencial aquele que você não quer que esteja sentado naquela cadeira e colocar na cadeira aquele que você quer que fique na cadeira. E no meio disso tudo há uma enorme instabilidade. Então, quem que vai controlar o país nesse momento de instabilidade, né, em que troca-se o regime? É a força invasora, é a força que vai controlar, vai fazer a estabilização do país. Só que eu duvido muito que o presidente Trump faça isso por razões que nós já abordamos. Ele se recusa a fazer isso. E tem um ditado nas Forças Armadas que diz o seguinte: nenhum sucesso tático corrige um erro estratégico. Então, se o objetivo era aquele, e é por isso que no início da nossa conversa a reportagem falou, né, que as autoridades americanas não conseguem alinhar o discurso. Por quê? Porque o discurso foi mudando, porque se viu que mudar o regime não seria tão fácil, porque o Irã, evidentemente, não é a Venezuela, e aí foi tendo que arrumar outras justificativas para o ataque, para a operação militar. Do ponto de vista exclusivamente militar, se fosse eu o general comandante da operação, eu diria para o presidente: temos que entrar, tem que ter o boots on the ground. Só que isso tem um custo altíssimo, né? Isso vai ter mortes, isso vai ter sofrimento, e a população americana não está disposta a pagar esse preço para fazer uma mudança de regime de um país lá do outro lado do mundo. Então, tudo isso é um grande erro estratégico, na minha opinião, Caio.